Quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo para você? O que você, quando fala do nome de Jesus, o que você traz ao seu coração? Eu faço essa pergunta para você porque acredito eu que todas as pessoas, quando falam de Jesus, elas automaticamente ligam-se a milagres, a curas, a libertações, a salvação. Nestes dias que passaram, tivemos dias, que nós celebramos a Páscoa, tivemos a morte, a ressurreição de Cristo. São datas que nós trazemos menção, sabemos que Cristo vivo está. 2024 anos, Jesus Cristo está vivo. Eu quero dizer para você uma coisa muito, muito importante. Enquanto você não declarar quem é Cristo com confissão dos seus lábios, enquanto você não se dispor da sua alma, do seu coração, do seu espírito, em buscar a Deus com toda a verdade e quem Ele o é, você ainda vai continuar duvidando do que Deus pode fazer. Eu atendia recentemente uma pessoa, não a conheço pessoalmente, e essa pessoa me disse: pastor, será que há saída para um sobrinho meu que está nas drogas? Ele é muito querido, eu amo muito ele, mas as drogas dominou ele. As drogas acabou com ele, ele está se destruindo, se desflagelando com a praga da droga. E ela me disse: pastor, na sua igreja se faz alguma coisa? Eu disse: olha, na nossa igreja nós cremos na palavra de Deus, cremos que Cristo, Ele opera maravilhas e milagres. O impossível se torna possível. A Bíblia fala de um homem que rangia os dentes, de um homem que tinha espíritos malignos de demônios, que fazia que ele se lançasse na água, se lançasse no fogo, fazia que ele cortasse o seu corpo com cacos de cerâmica. Ele era usado pelo demônio. Assim bem como eu creio que essas pessoas que são influenciadas por essa área, por essa área que precisa de libertação, ela precisa de Jesus Cristo para libertar-se da droga, do cigarro, para se libertar de bebida alcoólica. Há pessoas que têm esses vícios, há pessoas que têm vícios de jogatina, que vendem tudo. Eu já tive notícias, inclusive, de pessoas que... Notícias não, já recebi pessoas me testemunhando de casos de o pai sair de casa, ir para o jogo e voltar para casa e tirar todo mundo de casa porque perdeu a casa no jogo. Ou seja, vícios. Pessoas que ela não consegue se desprender daquela maldita desgraça que o demônio semeia no coração dessa pessoa. E só um encontro verdadeiro com o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Cristo, o Senhor Jesus, não é aquele que alguns estão ensinando. Como assim, pastor? Aquele evangelho, sabe aquele evangelho bonitinho, aquele evangelho, de emoção? Não é esse o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus está aqui, nas páginas da Bíblia. Lendo, você já interpretando, você vê que a coisa é séria. Você vai lendo, contextualizando, você vai conseguindo perceber que as coisas de Deus são profundas. Eu tenho falado, mais uma vez eu vou repetir, eu acredito que, assim bem como tenho recebido muitas cartas, só essa semana eu recebi 3 cartas aqui do presídio, aqui próximo de nós, aqui em Pato Branco. Pessoas que falam: pastor, nós assistimos todos os dias o Senhor. Eu quero dizer para vocês que há esperança para todos. Mas nós temos que reconhecer quem é Jesus. Nós temos que saber quem é Jesus. Jesus não é só um curandeiro que alguns acham. Não é só um milagreiro, como alguns pensam. Jesus, ele tem muito, mas muito a ensinar, muito a limpar o seu coração. Jesus tem muita obra para fazer em você. Mas você precisa conhecê-lo. Como que você vai conhecer Jesus Cristo? Olha a pergunta que foi feita aqui em Mateus 11, a partir do versículo 1. Quem está falando, quem está preso aqui é o João Batista, o profeta, o último profeta. Inclusive, segundo a palavra de Cristo, nascido de mulher, não houve tal como ele. Olha o que diz o versículo 1.
E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e a pregar nas cidades deles, pregar nas cidades dos próprios discípulos. E João, ouvindo no cárcere, João Batista estava preso dentro de uma prisão, falar-se de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Ele falou assim: olha, gente, vão até Jesus para fazer o quê? E diz-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então o João Batista, eu não acredito que ele duvidava quem era Cristo. Eu não acredito nisso. Eu acredito, lendo esse texto, eu acredito que ele está preso. Eu sei que ele está preso. Até nesses dias que passou, eu pregava um pouquinho sobre isso. O João Batista não tinha crimes, ele não era um homem mau, ele não cometeu algo que fosse uma barbárie. O erro de João Batista, até posso deixar para você um pouquinho mais claro, o erro de João Batista foi falar ao rei sobre o erro dele estar agindo ilicitamente contra o seu irmão, tendo relação com a esposa do seu irmão, o Filipe. E isso trouxe no coração do Herodes uma raiva, um ódio muito grande. Então foi colocado ele numa prisão para matá-lo. Só que ele não queria matá-lo de forma pública para as pessoas verem, porque sabiam que se matassem João Batista é uma pessoa muito bem vista, uma pessoa muito querida entre o povo, porque o povo via ele como um profeta. Ele que pregava no deserto, ele que ia ao deserto, anunciava a palavra, dizia aos fariseus: raça de víboras. Ele batizava pessoas no deserto. Quer dizer, o João Batista estava fazendo a obra de Deus. E ele foi preso unicamente por fazer a obra de Deus. Então ele estava preso injustamente. E ele escuta falar, os discípulos visitavam João Batista e falaram: olha, Jesus Cristo está visitando as cidades dos discípulos e está anunciando a palavra, curando e libertando pessoas. E ele, no coração dele, eu acredito que a prisão, você que me assiste agora, o ambiente confinado, ele faz com que as pessoas pensem de maneira errônea. Eu não estou dizendo que João Batista estava perdido, pelo contrário, mas ele queria ter uma confirmação vinda de Jesus. Ele manda perguntar: pergunte para Jesus, pergunte para ele, é ele mesmo que nós havíamos de esperar? Eu acredito que era em 2 sentidos. Primeiro, se este é o Cristo, eu não me preciso preocupar se tirarem a minha vida. Quando terminar esse dia, o Herodes mandar arrancar minha cabeça, eu vou terminar tranquilo o meu dia e eu sei que mesmo morrendo viverei eternamente com meu Deus. Era essa uma da ideia que eu acredito sim está no coração de João Batista. Segundo, ele pergunta: se não fosse ele o Cristo, como ele manda perguntar, eu acredito que ele lutaria para sair daquela prisão, porque ele ainda precisaria anunciar, ele precisaria avisar a todas as pessoas acerca da vinda do Cristo de Deus. Lembrando também que João Batista, quando nasceu já de uma senhora de uma idade avançada, Isabel e Zacarias, quando o João Batista nasceu, houve toda algo do céu aconteceu. Os anjos vieram, avisaram como seria o nome dele e disseram: olha, este vai preparar o caminho do Salvador que vem salvar o povo dele. Então, João Batista, preso, sabendo da possibilidade de morte, ele pergunta: é Jesus? Vão até ele e perguntam se ele é o Messias que havia de vir para trazer salvação a esse mundo aos perdidos. Então eu estou pronto para partir com o Senhor. Aí o versículo de número 4 fala: e Jesus respondendo à pergunta, os discípulos de João Batista, não discípulos de Jesus, foram e perguntaram para Jesus e Jesus respondeu: ide e anunciai, ou seja, conte para João as coisas que vocês estão ouvindo e as coisas que vocês estão vendo. Olha que espetacular esse texto. Os cegos veem, olha que lindo. Os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos, eles ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado
o Evangelho. E ele termina dizendo, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Qual é o aviso de Jesus para o João Batista? Ele fala, vocês estão vendo aqui? Se vocês estão vendo os cegos enxergando? Vocês estão vendo leprosos sendo limpos de suas lepras? Vocês estão vendo os enfermos sendo curados? Vocês estão vendo os mortos ressuscitarem? Eu acredito que ali, alguém que morreu estava do lado de Jesus. O Lázaro estava morto, está de pé. Ele disse, quem não se escandalizar é ficar perplexo, é duvidar, não, eu acho que esse negócio não é, eu acho que esse homem não é Jesus, não. Ele manda avisar, João, quem não se escandalizar em mim será bem-aventurado. Quem não se escandalizar no Senhor será feliz. É isso que ele quer dizer. E dentro do cárcere, na prisão física, escute o que eu quero lhe falar. Você pode estar preso fisicamente, mas você pode estar livre aqui no seu coração. Pastor, eu também estou aqui vivendo uma prisão espiritual. Você pode estar preso espiritualmente, você está livre, você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas você sente como se você estivesse com a sua vida amarrada. Você talvez esteja preso, literalmente. E eu digo para você, com todas as letras, como Jesus disse, os cegos veem, os coxos, eles andam, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam. E diga para todos que quem não se escandalizar em mim, esse vai ser bem-aventurado. Eu não sei qual é a pressão que você passa. Eu não sei qual que é a luta que você enfrenta, porque essa luta é pessoal, é algo que você está enfrentando. Eu li outrora numa carta, uma pessoa me dizendo, pastor, eu estou condenado a 105 anos de prisão, para mim não existe chance. Eu quero dizer para você, com 100, com 200, seja a pior das maldades que você fez, a pior das barbáries que você possa ter cometido. Eu quero dizer para você que se você não se escandalizar em Cristo e você crer em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas pastor, olha o erro que eu cometi, olha as falhas que eu tive, olha como eu errei na minha vida. Eu quero dizer para você com todas as letras, se você se arrepender verdadeiramente e deixar todo este pecado para trás, o Senhor Jesus, Ele alcança a sua vida. E você tem direito de ser perdoado, lavado no sangue do Cordeiro, e você terá o direito à vida eterna. Eu não sei se nesta vida você alcançará a liberdade. Quando eu falo assim, a minha interpretação é, nesse mundo nós temos aflições o tempo todo, em todo momento. Mas a certeza é, quem não se escandalizar de Jesus, quem não duvidar de Jesus Cristo, e crer no seu santo evangelho, estes receberão perdão, estes receberão misericórdia, esses serão salvos. Basta você aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E isso tem que bastar, isso tem que ser o suficiente para você. O que é o suficiente, pastor? Eu não preciso de nada para que eu possa entender, porque o que Jesus disse, conte para todos os milagres que vocês estão vendo. Veja aqui com os olhos de vocês e testifiquem, anotem ao coração de João Batista que ele está diante do Cristo de Deus. E quem não se escandalizar em mim não será confundido. Quer dizer, avise o João que se ele perder a vida, pensando ao que diz respeito à carne, ainda que perdendo a vida, ainda que tirem a vida dele, ele fique feliz porque ele será bem-aventurado, será feliz porque ele será salvo, porque ele não se escandalizou em mim. Aí diz o versículo seguinte, Jesus começa a falar sobre João Batista. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto. Perguntaram, o que vocês foram fazer no deserto? Uma cana agitada pelo vento, ou seja, uma cana que qualquer vento agita? Ele pergunta, sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta.
porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os de mulher que tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele está falando dele mesmo, ele está dizendo assim, olha, aquele que é menor no céu, filho, o pai é maior que o filho. Lembrando que é a trindade, pai, filho e Espírito Santo. Ele fala, o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Ele quer dizer, João Batista, ele é um grande profeta, o último profeta, o que preparou o caminho para quando Jesus começasse a pregar, as pessoas dessem crédito às pregações de Jesus. Eu vou dizer para você que toda pessoa que é convertida ao Evangelho de Cristo é um tipo de João Batista. Deixa eu explicar para você. Eu digo para vocês com alegria no meu coração. Eu já tive a oportunidade de ganhar muitas pessoas para Jesus e digo isso porque eu sei que o Senhor Jesus tem dado graça para que anunciemos o Evangelho, as pessoas creem e os milagres acontecem. Uma das coisas mais importantes que nós aprendemos em Cristo Jesus é que Ele salva. E Ele salva mediante ao arrependimento de pecados, mediante a confissão de pecados, mediante a sua confissão dizendo, o Senhor Jesus é o Salvador da minha vida, único, exclusivo. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem homem neste mundo que possa dar o que só Jesus pode fazer. Jesus fez e faz por mim. É Ele que me salvou. Então, quando Jesus fala acerca de João Batista, nós entendemos o que Jesus quer dizer. Ele fala acerca de João Batista, testificando para que todos soubessem. Jesus sabia que João Batista morreria naquele cárcere, mas ele disse, olha, este homem veio preparar o caminho. Você mãe, você pai, você, independente de qual seja o seu grau de parentesco de alguém que você tanto ama, o seu grau de amizade, você que é de Jesus de verdade, deixa eu contar uma coisa para você. Você é um tipo de João Batista nesses dias. Como assim? Eu tenho alegria em falar de Jesus. Nós temos que ser essas pessoas que são precursores, ou seja, que preparam um caminho. Eu tenho pessoas aqui que trabalham comigo, que estão sempre aqui na televisão, estão sempre aqui nos acompanhando, nos bastidores, que nos acompanham na igreja, obreiros, povo que sempre está com a gente. Eu procuro sempre ser como João Batista, sempre levando as pessoas para perto de Jesus. Independente do credo delas, independente da religião delas, da igreja, da denominação que elas participem ou que não participem, mas sempre nós temos que anunciar a Jesus Cristo. João Batista, ele foi ao deserto. Ele não tinha uma roupa bela, uma roupa bonita, uma roupa cheirosa, era uma pele de animal. Ele não tinha os alimentos mais saciáveis e gostosos do mundo. Ele comia mel silvestre e também gafanhotos, era o que ele comia. Um homem simples, que no deserto, as pessoas iam no deserto, encontravam João, ele falava sobre os pecados deles, eles se arrependiam e aceitavam Jesus Cristo e eram batizados. Nós temos que ser como João Batista nestes dias. Nós temos que anunciar as boas novas, nós temos que falar sobre Jesus. Se você está passando por qualquer privação, seja ela qual for, eu quero dizer para você, você tem a oportunidade de ser como João. Você talvez não tenha aquela condição financeira tão graduada, tão fortalecida. Talvez você seja a pessoa que diz, pastor, eu mal sei ler, eu sei pouco, e o pouco que eu sei eu estudo aqui na Bíblia. Pastor, eu me esforço com o que eu sei. Tem pessoas que ela não sabe ler, não sabe escrever, mas ela retém no coração a palavra. Ou seja, seja um João Batista, alguém que prepara o caminho para que o Senhor adentre aos corações, para que os corações sejam cheios da palavra de Deus, para que os corações sejam levados a olhar para Jesus Cristo, porque é nele que encontramos redenção, é nele que nós encontramos salvação. E eu vou terminar nesse texto, porque esse texto aqui é muito importante para o desfecho da mensagem de hoje. O versículo
de número 12 fala: e desde os dias de João Batista, ou seja, desde os dias de Jesus, porque foi o Jesus no período, né, de João Batista, contemporâneo da vida de Jesus como homem na terra, diz assim: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Ou seja, para ser salvo, para entrar no céu, você vai ter que fazer força. O que quer dizer violência? Você vai ter que lutar na sua vida para você alcançar a salvação. Lutar contra o seu pecado, lutar contra as coisas que vêm dia a dia tentando lhe atrapalhar, lhe afastar de Deus. Você vai ter que lutar contra o seu ego, você vai ter que lutar contra o seu emocional, você vai ter que lutar contra até seus pensamentos, porque o João Batista disse: será que Jesus está comigo aqui preso? Será que Jesus, ele vai fazer uma coisa, mesmo eu estando aqui preso, Jesus vai fazer uma coisa por mim? Ele pergunta e Jesus responde: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. O que ele quer dizer com isso? Fale para ele que a obra de Deus está acontecendo na terra, porque ele preparou um caminho. Ou seja, você deve preparar o caminho para que seu filho conheça Jesus. Marido, prepare o caminho para sua esposa conhecer Jesus. Irmãos, prepare o caminho, fale de Jesus, anuncie a Jesus Cristo para todas as pessoas, para que essas pessoas conheçam Jesus, porque através de Cristo, quem não se escandalizar, quem não duvidar de Jesus, também será bem-aventurado. Ser bem-aventurado significa ser feliz. Feliz é aquele que alcançou graça para ser salvo. Lembrando, Jesus disse isso, com a boca dele, palavras de Jesus, para alcançar a salvação. Desde os dias de João Batista até hoje, assim será até a volta de Jesus, se faz violência para entrar ao reino dos céus. Quer dizer, você vai ter que lutar muito, mas se você crer, você verá a glória de Deus e você será bem-aventurado. Seja você a pessoa que for, o pior pecado do mundo foi você que fez, não tem problema, se você se arrepender de verdade. Eu não estou aqui dizendo, banalizando o pecado, mas se você não se escandalizar em Cristo e você entender que o perdão veio por meio da cruz de Cristo, as gotas de seu sangue lavou seu pecado. E se você aceitar isso, você pode limpar sua consciência e ter a convicção que você vai ser salvo. Garanto para você que não vai ser fácil, porque você vai ter que lutar contra as evidências, contra pessoas te acusando, contra pessoas te apontando, mas certo é que você alcançará a salvação se você crê em Jesus. Amém? Vamos orar com o pastor? Pegue o copo com água. Em nome de Jesus, oremos agora. Pai querido e amado, entramos em Tua presença mais uma vez apresentando os copos com água, tendo a convicção que aqueles que buscam a Ti de nada têm falta. Pelas mãos de Paulo, o Senhor operava maravilhas extraordinárias. Que pelas mãos de Jefferson, que pelas mãos dessa mãe, deste pai, que oram comigo agora, Tu venhas fazer maravilhas extraordinárias. Eu não sei, Jesus, o que essas pessoas passam, eu não sei o que elas enfrentam, mas eu tenho certeza que pela fé, pela oração de um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Meu Deus, se tem alguém doente, acamado, alguém hospitalizado, alguém com depressão, quadro depressivo, de ansiedade, uma tristeza profunda. Meu Deus, pessoas que estão com dengue hemorrágica. Jesus, coloca unção nessa água, para quando esta pessoa, meu Deus, beber desta água, ela seja livre de toda enfermidade. E que a bênção do Senhor alcance esta família, esta vida, e que a graça do Senhor seja sobre ela. E que ela veja a testemunha, seja uma testemunha da cura, da libertação. E assim, essa pessoa alcance a salvação por meio da fé. E assim viva todos os dias, confessando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente é o mesmo. E Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Que você que crê, beba desta água consagrada e seja livre deste mal, em o nome de Jesus.